Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós veremos sobre a fase final da Idade Média, que é conhecida como Baixa Idade Média, que vai ser o período onde nós teremos uma crise do feudalismo, uma crise dentro do próprio mundo feudal e também as cruzadas. Como que começa, então, esse processo da Baixa Idade Média? A Baixa Idade Média, ela é um período que vai do século XI até mais ou menos o século XIV e século XV, e que passa por duas grandes, né, crises. Primeiro, a crise realmente do sistema feudal, que é uma crise do universo do feudo, onde a população se torna grande demais dentro dos feudos para serem sustentadas pelos senhores feudais. Então, os senhores feudais passam a mandar, né, os seus servos e até alguns filhos nobres, né, para fora desse mundo dos feudos. Então, é quando a gente tem, né, o renascimento do comércio, o renascimento das cidades. E lá no século XIV, a gente tem uma nova, né, grande crise, que não é só uma crise do sistema feudal. O sistema feudal já passa aí por 3, 4 séculos de crise, mas é uma crise dentro do próprio mundo europeu, que acontece por conta da fome, da peste negra e das guerras que estão acontecendo na região no momento. Indo lá para o século XIV, né, voltando para o século XIV, para a gente pensar aí essa crise do mundo feudal, ela é uma crise que anda muito próximo com um movimento que a gente tem, que começa no século XI e que se prolonga também, né, até o século XIII, que são as cruzadas. E o que são essas cruzadas? Elas vão ser guerras santas dos cristãos contra os muçulmanos. Os cristãos vão se aproveitar de um momento de divisão, de enfraquecimento do Império Árabe e vão mandar algumas empreitadas, vão mandar alguns grupos para conseguir, né, reconquistar espaços que tinham sido conquistados nos séculos anteriores pelos islâmicos, né, pelos árabes. Usando então um discurso, né, que a alma seria salva por meio de uma morte feita em nome de Deus, que deveriam estar reconquistando, né, os territórios para os cristãos, salvando os irmãos cristãos da mão dos infiéis. Vão ser organizados grupos de batalha que eram formados tanto por camponeses religiosos, como também por cavaleiros, por nobres, que partiram então nessa luta contra os muçulmanos. A primeira cruzada que a gente tem acontece lá no final do século XI, e que vai ser convocada pelo Papa Urbano II, que queria reconquistar, né, o direito dos cristãos de entrarem em Jerusalém. Os árabes estavam então dominando essa região, que era uma cidade sagrada, né, tanto para os árabes, né, tanto para os muçulmanos, como também para os cristãos, e que os cristãos tinham sido impedidos de entrarem lá na região. Por conta desse impedimento, então, o Papa organiza expedições, organiza esse exército de cruzados para irem tomar a região e conseguirem, né, novamente o direito de entrarem na região de Jerusalém. E com essa primeira cruzada, né, os cristãos têm um sucesso e podem mais uma vez entrar na Cidade Santa. Mas a cruzada não termina por aí, ela vai terminar lá no século XIII. Então, lá no século XII, no comecinho, a gente tem já uma nova, né, cruzada que é conhecida como Segunda Cruzada. Mas essa Segunda Cruzada acaba não sendo, né, não tendo sucesso como acontece na primeira. Os exércitos cruzados acabam se envolvendo em disputas entre eles mesmos e os turcos, né, acabam se aproveitando dessa fragilização do exército dos cruzados e partem para um contra-ataque para retomar algumas regiões que foram conquistadas pelos cristãos. Depois dessa cruzada, alguns anos mais para frente, ainda no século XII, nós temos a Terceira Cruzada, que é uma cruzada que vão participar aí os imperadores, o imperador germânico, que é o Frederico Barbarroxa, e também o Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e o Felipe Augusto da França. Nessa cruzada, mesmo que o exército, né, dos cruzados não tenha derrotado os árabes, o Ricardo Coração de Leão ele vai fazer um acordo, né, com os árabes que vai permitir que Jerusalém fique aberta para peregrinos cristãos por 10 anos. Então, não conseguem derrotar os árabes, mas tem aí um sucesso por meio dessa diplomacia
que a Inglaterra faz com os árabes para permitir a entrada dos cristãos em Jerusalém. No começo do século XIII, a gente tem mais uma cruzada, né, mais uma grande cruzada, que é a Quarta Cruzada. E na Quarta Cruzada, a gente já tem uma movimentação grande de pessoas que está acontecendo na Europa. Então, essa cruzada ela acaba, né, tendo um interesse maior comercial do que religioso, né? Lá em 1203, a gente tem o exército de cruzados que vão tomar a região de Constantinopla para atender os interesses de monopólio, né, dos venezianos em relação às rotas de comércio com o Oriente. A partir daqui, então, essas cruzadas acabam, né, mesmo que ainda houvesse algumas motivações religiosas de guerras contra os árabes, principalmente quando a gente pensa lá em todo o movimento da Reconquista que tem na região da Península Ibérica, né, onde os cristãos conseguem expulsar os árabes da região, mas, né, a partir aqui dessa Quarta Cruzada a gente tem interesses comerciais que vão se mostrando maiores do que os desejos, né, de reconquista ou de guerra santa, né, contra os muçulmanos. E, né, embora, né, mesmo que muitos resultados, quando a gente pensa na guerra contra os muçulmanos, tenham sido falhos, né, porque os cristãos acabaram perdendo diversas batalhas contra os árabes, as cruzadas tiveram aí algumas consequências dentro da Europa. A gente tem, então, a partir das cruzadas, né, a quebra, né, do impedimento de navegação cristã que foi imposta pelos árabes, então os cristãos voltam a comercializar, né, por vias marítimas na região. Há também a reabertura, né, do mar Mediterrâneo, que vai ser aí uma rota que vai ser dominada pelos venezianos, principalmente, que vão controlar o comércio da Europa com o Oriente. E essa reabertura, né, do Mediterrâneo vai trazer também um renascimento do comércio e o desenvolvimento de uma vida urbana. Então, as pessoas vão cada vez mais, né, saindo do mundo feudal, morando nas cidades, nas vilas que são formadas em volta, né, dos burgos, das feiras, e o comércio, a circulação de moedas começa a aparecer com uma frequência cada vez maior na Europa. Nas próximas aulas, então, nós entraremos um pouco mais a fundo nesse renascimento comercial e no renascimento urbano, para daqui a pouco a gente estar entrando na modernidade. Então é isso, espero que tenha entendido aqui a aula de hoje e até a próxima.